Salve, rapaziada! Mais um vídeo do R-City. Dessa vez aquele bom e velho confronto, né? A gente fez Palmeiras de 2011 contra Santos de 2021. Não, o contrário. Santos de 2011 com Palmeiras de 2021. Comecei no auge hoje, hein? Puta que pariu. Corinthians de 2012 contra São Paulo de 2005. E hoje, o tema do vídeo, óbvio que você já viu no título, mas eu vou repetir. Atlético Mineiro de 2013 contra Grêmio de 2017. Quem que foi o melhor aí nessa parada? Quem teve o melhor time para conquistar a Libertadores, né? O Galo foi campeão pela primeira vez em 2013, né? Primeira Libertadores da sua história, enquanto o Grêmio conquistou seu terceiro título no ano de 2017. Um grande craque, hein? Mas a gente já vai falar desse craque aí do Grêmio de 2017. Salve, Gustavo! Salve, pessoal. Pô, essa foi foda. Um grande craque, né, cara? Quem foi melhor, Ronaldinho ou o grande craque que você tá falando aí? Só o tempo dirá. Só o tempo. Salve, pessoal. Como o Caio falou, tem outros vídeos dessa série aqui no canal, né? A gente comparou Santos e Palmeiras, Corinthians e São Paulo e agora Atlético Mineiro e Grêmio. E pra você assistir, é só ir aí no histórico do canal. Já aproveita e se inscreve e ativa o sininho das notificações pra não perder os conteúdos. Tava pensando, Gustavo, mas isso é uma ideia pra gente conversar depois. Fazer qual foi melhor, Corinthians de 2007 ou Palmeiras de 2012. Vai ser um bom vídeo também, hein? Puta que pariu, aí é foda, hein? É pra sangrar os olhos. Vamos começar falando do Atlético Mineiro, né? Que, obviamente, por ordem histórica, o Atlético Mineiro veio antes do Grêmio de 2017. E o Atlético conquistou o principal título da sua história, Caio, em 2013, quando ganhou a inédita Libertadores, né? No ano de 2013, na Libertadores, o Atlético disputou 14 partidas, venceu 9, empatou 2 e perdeu 3 naquela campanha. Para quem não lembra, o Atlético Mineiro acabou passando algumas fases aí no sufoco, né, Caio? Vamos dizer assim, né? Ficou famoso aquele canto, né? Eu acredito, da torcida do Galo, porque durante várias fases foi aí na dificuldade, na raça, na vontade que o Atlético Mineiro passou. Mas na primeira fase o Galo iniciou com o pé direito, né, Caio? A equipe comandada pelo Cuca teve a melhor campanha da primeira fase, conquistou 15 pontos em 18 pontos possíveis de se conquistar, né? Nas oitavas, o Atlético Mineiro encarou o São Paulo e venceu as duas partidas. Para quem não lembra, o Atlético Mineiro estava no grupo do São Paulo na primeira fase e o São Paulo acabou classificando ali, acho que no último jogo, né? A torcida do São Paulo se empolgou, para quem não sabe, eu sou São Paulino. E aí a torcida do São Paulo se empolgou, porra, estamos nas oitavas, aí nas oitavas pegamos o Galo. E aí eu já vou contar o que aconteceu, né, cara? Toma ataca. Atlético Mineiro venceu o São Paulo no Morumbi por 2-1, aí fomos pro jogo de volta na Arena da Independência. E aí um show de Ronaldinho Gaúcho e Jô, cara. Então o Atlético Mineiro acabou sobrando aí nas oitavas, né? E eliminou um adversário tradicional na Libertadores, que era o São Paulo. Que tinha um time ruim, vamos combinar, mas enfim, vamos seguir aí. Das quartas pra frente, aí sim o Atlético Mineiro testou o coração da torcida, né, Caio? Como eu já adiantei. Nas quartas de final, o Atlético Mineiro pegou o Tijuana, né? E na primeira partida empatou por 2-2 no México. Na volta, aí aquele torcedor mais cardíaco quase partiu com a melhor, né, Caio? A partida terminou empatada de 1-1 e o Galo garantiu a classificação, graças à extinta regra do gol fora, né, Caio? Mas nos instantes finais teve um pênalti, Caio, pro Tijuana, mais precisamente aos 47 da etapa final. A partida estava empatada, aí teve um pênalti ali pro time mexicano. E aí, você lembra do Riascos? Jogou no Vasco. Comemoração da cobrinha. Ele mesmo. Riascos foi pra bola. E aí ele chutou no meio do gol. Aí quem pegou o pênalti foi São Vitor, que até hoje é lembrado aí, é homenageado pela torcida do Atlético Mineiro e acabou garantindo aí o Galo nas oitavas de final. Com razão, né? Nas semifinais. Com razão ele é exaltado, né? Sim, com muita razão. Pô, eu lembro que eu tava secando o Galo, obviamente, tinha eliminado o meu time. E aí saiu os pênaltis aos 47, eu falei, porra, e aí deu no que deu. Parabéns, viu, Riasco? E esse time do Tijuana era bom, né, Gustavo? Tipo, vinha sendo sensação nessa Libertadores, estava batendo em todas as equipes e quase tirou o Galo, né? Sim, é um time que surpreendeu. E aí nas semifinais, né, outro time bom, hein, Caio? Que hoje não é tão falado, mas era outro time bom, que era o Newell's Old Boys. Pra quem não sabe, o Messi é torcedor do Newell's Old Boys, hein, Caio? Sabia dessa aí? E jogou lá, se eu não me engano, na base.
Jogou na base. Eu não sabia que ele era torcedor do time. Eu lembrava que ele tinha jogado na base. Na base não, nem chegou a jogar na base, né? Deve ter sido lá no Chupetinha do News Old É. Boys, porque ele foi cedo pro Barcelona. E aí na primeira partida, né, o Atlético Mineiro foi derrotado por 2-0 na Argentina. Na partida de volta, né, na Arena Independência, o Galo venceu com tons de dramaticidade novamente, né, Caio? Com 3 minutos o Bernard abriu o placar. E aí o Galo tentou durante toda a partida, né, e o gol teimava não sair, né, Caio? Até que aos 50 minutos do segundo tempo, o atacante Guilherme, né, que o Caio lembra bem do Guilherme também, jogou no Coringão. E ele Com raiva também. ele tinha entrado aos 46 do segundo tempo e com 4 minutos em campo marcou o gol que levou aí a decisão para as penalidades. Nos pênaltis, o Galo passou vencendo por 3-2 e chegou na decisão da Libertadores, hein, Caio? É o Galo depois das quartas de final, né, Gustavo? Acho que por isso que você fica bolado, né? Porque nas oitavas de final o Galo passou com tranquilidade e depois dessas quartas de final aí só foi pedreira na vida do Galo. Eu não lembro, Gustavo, sinceramente, de uma equipe que sofreu tanto para conquistar uma Libertadores igual o Galo sofreu nesse ano de 2013. Foi pedreira atrás de pedreira. Pois é, em algum vídeo anterior a gente estava discutindo, né? Ah, será que ser o primeiro colocado faz tanta diferença? Aí, né, o Galo foi um exemplo. Ele foi o primeiro colocado e ele foi campeão. Né? Primeiro colocado não, o melhor da primeira fase, né? E ele Isso, foi o que mais campeão. pontuou. Mas pô, se você olhar como o Galo foi passando no mata-mata, foi difícil. Muita coisa foi tipo acaso, assim, tipo, parece que era coisa de Deus mesmo. Parecia que o Galo não ia Sim. perder essa Libertadores de jeito nenhum. Aquela defesa com o pé do Vitor. Se é um time que tá azarado, se é o seu São Paulo, Gustavo, ia bater no pé do Rogério Ceni e ia entrar no gol. Então, tem coisa que era o ano do Galo mesmo, não teve jeito. Acho que no horóscopo chinês devia ser o ano do Galo. Você falou agora do azar, eu lembro que no ano seguinte, São Paulo. No ano seguinte não, 2 anos depois, São Paulo pegou o Cruzeiro na Libertadores. Aí foi pros pênaltis também, oitava de final. Aí o Rogério Ceni, na última temporada dele, assim, tiozinho, ele pegou acho que 2 pênaltis ou 3, aí o time de São Paulo ia lá e perdia na sequência. E o São Paulo foi eliminado. E aí o Galo foi pra decisão e você acha que foi fácil, Caio? A decisão foi tranquila? Não foi, né? O Galo foi jogar. Que não. Pois é, o Galo foi jogar contra o Paraguai Olímpia, né? E na primeira partida perdeu lá no Paraguai por 2-0, né? E a decisão dessa vez foi no Mineirão, né? O Galo abriu o placar com o Jô. E aí o Galo pressionou, o gol não saía. E aí aos 42 do segundo tempo, Leonardo Silva, né, o zagueiro, recebeu um cruzamento do Bernard, cabeceou sem chances para o goleiro do Olímpia. E aí conseguiu levar a partida novamente para as penalidades. Nas penalidades, o Olímpia perdeu 2 cobranças, né, e o Galo marcou com Alexandro, Guilherme, Jô e Leonardo Silva. A última penalidade foi desperdiçada pelo Olímpia e o Galo garantiu aí o seu título inédito na Libertadores de 2013, Caio. Complicado, hein? Para quem não sabe, o Jô foi artilheiro daquele ano, né? Na Libertadores. Ele marcou na primeira rodada da Libertadores contra o São Paulo, né? Marcou no segundo jogo contra o Arsenal de Sarandi, terceiro contra o The Strongest e 3 gols ele fez na partida de volta das oitavas contra o São Paulo e marcou na final. Então o Jô foi muito importante aí para o Atlético Mineiro nessa competição. O melhor jogador do Atlético Mineiro no título, Caio? Um dos melhores. Ele e o Ronaldinho Gaúcho foram. É o melhor? Ou não é o melhor? É o melhor, não. Melhor eu acho que não. Você acha Posso que ser sem o jogo sincero, eu acho que passava? naquela Libertadores, óbvio que eu não sou mineiro, eu acompanhei a Libertadores, mas fazem 9 anos já. Torcedor do Galo que estiver vendo pode comentar aqui se eu estiver falando merda, aí você comenta. Caio, você falou merda. Aí você fala quem foi o melhor. Para mim, o Bernard teve muito destaque nessa Libertadores. Eu acho que o Bernard foi até mais importante que o Jô. O Jô foi o artilheiro, fez muitos gols, mas a bola tinha que chegar ali por alguém. E o Bernard ali pelas jogadas laterais, ele fez chover também. Mas enfim, é muito relativo, né? O Ronaldinho foi decisivo em muitas partidas também, tinha a experiência, né, de ter jogado fora, ter sido o melhor do mundo. Mas enfim, um jogador que me marcou nessa Libertadores foi o Bernard. Eu pontuo o Josué, que o que ele jogou foi absurdo. O Ronaldinho, óbvio, mas eu acho que o Ronaldinho joga muito, porque assim,
A gente lembra de uma partida mágica contra o São Paulo, né? Que foi a melhor partida do Ronaldinho naquela Libertadores. Só que eu coloco aí o Josué, né? Mas o Josué é um caso à parte. Só que citar ele aqui, para mim o melhor foi o Jô. Artilheiro, marcou em jogos importantes, marcou na final. O Ronaldinho, eu acho que a presença dele fez mais do que o próprio futebol, entendeu? Tipo assim, ele é aquele cara que ele tava ali, calma, se der merda eu tô aqui. Não que necessariamente ele tenha decidido, até porque o Atlético passou no sufoco. A gente não tá sendo injusto com o Vitor também? Vitor, com certeza. Era um time foda, né? Na verdade. Três fases seguidas passou com defesas de pênaltis do Vitor. Então vamos mudar de ideia. O Vitor é o melhor. Eu entendi o que você falou, concordo bastante com o Jô também, porque quem faz gol acaba ficando marcado ali na história, no título, enfim, ele foi o artilheiro da competição, né? Então foi bem representativo o Jô. Mas eu acho que dá para deixar ele e o Vitor lado a lado ali, um do setor ofensivo e o goleirão ali que fechou tudo. Eu acho que daria para dividir o prêmio ali de melhor da Libertadores entre os dois. E é isso, essa foi a grande campanha do Atlético Mineiro, campeão inédito da Libertadores. Tá em busca do bi, hein, cara? Já tem um tempo aí. E o Jô também, máximo respeito ao Jô. O Jô fez muito gol pelo Corinthians também. Contra o São Paulo do Gustavo também. O Jô gostava de marcar uns golzinhos contra o São Paulo. Artilheiro nato. Era o melhor atacante que tinha no Corinthians. Deu aquelas aprontadinhas, né, Gustavo? Mas enfim, máximo respeito ao Jô. Pô, como corintiano, eu tenho que gostar do Jô. E o Gustavo trouxe tudo, né, sobre o Atlético de 2013, aquele eu acredito, né, que ficou muito emblemático naquele ano. Lembrando também outro detalhe, essas duas equipes foram campeãs da Libertadores, mas não conseguiram conquistar o título mundial, né? O Galo foi eliminado precocemente do Mundial, perdendo para o Raja Casablanca, e o Grêmio, né, na final, acabou sendo derrotado pelo Real Madrid, um dos jogos mais chatos que eu já vi na minha vida. Mas enfim, eu entendo o Grêmio também, que não dava para querer bater de frente com o Real, Luan, né? Grande participação do Luan, que abriu a barreira. Mas o Luan, naquela época, era muito respeitado pela torcida gremista, era o craque do time, o rei da América. Há torcedores, né, que diziam na época que ele poderia se destacar mais que o CR7 naquela final, né? Mas enfim, não deu muito certo. E muitos achavam que o Luan faria sucesso na Europa também. E, né, 5 anos depois a gente vê o que está acontecendo, né? E o Grêmio, Gustavo, o Grêmio de 2017, né, comandado pelo Ronaldo Gaúcho, ó, pelo Renato Gaúcho, o Grêmio foi campeão da terceira Libertadores em sua história. Nesta Libertadores, o Grêmio disputou 14 partidas, venceu 10, empatou 2 e perdeu apenas 2 partidas, né? Diferente do Galo, né, que teve a melhor campanha, o Grêmio teve a terceira melhor campanha da primeira fase. O Grêmio teve a mesma pontuação do que o time que teve a melhor campanha. Porém, duas equipes ficaram na frente por conta de melhor saldo de gols na competição na primeira fase. Então, o Grêmio teve a terceira melhor campanha, mas em pontos estava todo mundo igual. O Grêmio teve um grupo até considerado tranquilo para essa Libertadores. Vamos lá, Gustavo, quero ver sua opinião para esse grupo. Era o Guarani do Paraguai, pedreira, muito difícil o Guarani do Paraguai, uma das sensações da América do Sul nos últimos anos. O Deportes Iquique do Chile e o Zamora da Venezuela, né? Tranquilo, né, Gustavo? Fácil. Então, não foi surpresa nenhuma o Grêmio passar na liderança, ter tido uma das melhores campanhas daquela primeira fase. E o Grêmio estreou contra o Zamora, né? Venceu por 2-0 fora de casa. No segundo jogo, Gustavo, o Grêmio ele venceu na Arena do Grêmio por 3-2, né? E para encerrar o primeiro turno da primeira fase, o Grêmio empatou fora de casa com o Guarani do Paraguai por 1-1. Pedreira mesmo esse Guarani do Paraguai, sempre aprontando aí com os adversários brasileiros. Nos jogos de volta, né, dessa primeira fase, o Grêmio venceu contra o Guarani do Paraguai por 4-1. Ó, que difícil. Aí a única derrota do Grêmio na primeira fase foi para o Deportes Iquique, que acabou perdendo por 2-1, jogando lá no Chile. E na última partida, o Grêmio goleou o Zamora da Venezuela por 4-0. Então, bem tranquilo essa primeira fase do Grêmio, sem grandes sustos. Perdeu uma partida, mas quando perdeu também já estava garantido nas oitavas.
Então a equipe do Renato Gaúcho não sofreu sustos, né, na primeira fase. Nas oitavas de final, o Grêmio ele encarou o Godoy Cruz, equipe da Argentina, né? E também, assim como o Atlético Mineiro, né, teve as oitavas de final tranquila, o Grêmio também teve umas oitavas de final tranquila. Vai se fuder, hein? Ah, mas sem clubismo, você não concorda comigo? Tomar no cu, hein? Tem que concordar. Discordo. Discordo, craque. Ganhamos lá deles no Morumbi. Éramos adversários complicados, difíceis. Foi um mau dia apenas, né? Foram 2 maus dias que a gente perdeu a ida e a volta. Perdeu a ida e a volta, A primeira partida contra o Godoy Cruz, o Grêmio venceu por 1-0 fora de casa. E em Porto Alegre, né, o Grêmio venceu por 2-1. O Grêmio venceu de virada, né? Mas enfim, foi uma partida que o Grêmio não sofreu grandes sustos assim, venceu fora de casa, chegou tranquilo lá na Arena do Grêmio para decidir. Nas quartas, o Grêmio, vários jogadores do Grêmio já falaram isso, alguns torcedores que a gente vê, vai acompanhando, né? Enfim, vendo vídeos sobre o título da Libertadores. A partida mais difícil do Grêmio foi nas quartas de final, que foi contra o Botafogo. Quem diria, hein? Agora o Botafogo é de Jair Ventura. De Jair Ventura. Foi o auge, né, da carreira do Jair Ventura. Foi nesses anos aí, 2016, 2017, com o Botafogo. Depois, ó... E a primeira partida que foi lá no Rio de Janeiro foi 0-0 essa partida. E no segundo jogo, né, que foi na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu por 1-0 apenas, com o gol de Lucas Barrios. Foi a partida mais difícil, o Grêmio encarou muita dificuldade. O Botafogo na Arena do Grêmio, por pouco, não chegou ali no gol de empate. E caso acontecesse um empate nessa partida, o Botafogo classificaria, né, por ter mais gols fora de casa. Nessa época ainda valia essa regra do gol fora, que é uma regra que eu acho bem inútil, imbecil, mas valia. O Botafogo podia se favorecer dela e o Botafogo chegar numa semifinal de Libertadores, enfim. Foi uma partida bem chata para o Grêmio, mas o Grêmio lá com aquela sua cultura copeira, né, acabou se superando ali, garantindo a classificação para a semifinal. Na semifinal, Gustavo, o Grêmio ele encarou o Barcelona, né, de Guayaquil, lá do Equador. Certamente... Curiosidade, né? Estranho até. O Grêmio chega na semifinal da Libertadores e foi o confronto mais tranquilo dessa trajetória do Grêmio. Jogando fora de casa lá no Equador, o Grêmio venceu por 3-0. Venceu por 3-0 no Equador e, né, se garantiu. Já garantiu a classificação para a final, praticamente, né? No jogo nessa partida, a primeira partida, o craque daquela Libertadores marcou 2 gols, né? Que o Luanel Messi, né, para alguns, marcou 2 gols. E o Edilson, lateral direito, né, eu não vou chamar ele de Edilson Cachaça, porque ele não gosta, nem de barriga de cadela também. Então estava tudo muito bem encaminhado. Então a torcida do Grêmio foi para a partida de volta, né, Gustavo? Só para fazer festa mesmo, comemorar a vaga na final, que já não vinha desde 2007, né, quando o Grêmio chegou na final da sua última Libertadores. O Grêmio acabou sendo derrotado, né? A festa ficou um pouquinho amarga, perdeu por 1-0, mas enfim, a vaga estava garantida e o confronto estava decidido para a grande final, né? O Grêmio encararia o Lanús da Argentina na grande decisão da Libertadores de 2017. Nesse primeiro jogo, o primeiro jogo foi na Arena do Grêmio. Por quê? Todas as partidas o Grêmio decidiu na Arena do Grêmio até a semifinal, mas na final era o Lanús. Lembra que eu falei lá no começo que 2 equipes ficaram na frente do Grêmio por saldo de gols da melhor campanha? Uma dessas equipes foi o Lanús. Então o Lanús teve o direito de decidir na sua casa, então o Grêmio jogou a primeira partida na Arena do Grêmio e a decisão seria lá na Argentina. No primeiro jogo na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu por 1-0, gol do Cícero. Lembra do Cícero, Gustavo? Lembro, claro que lembro. Jogou bem no São Paulo? Você tem boas lembranças? A primeira passagem, sim. Na segunda, ele estava aposentado e veio jogar. Enfim. E, ó, foi um gol heróico ali, ó, porque foi aos 38 minutos da segunda etapa, né? Gol que deu um alívio para o Grêmio, porque se vai com 0-0 para a Argentina, poderia ser bem pior, bem mais difícil a vida do Grêmio. E deu muita moral para o Grêmio jogar na Argentina. E o segundo jogo... Todos imaginavam, né? Uma partida extremamente foi esse jogo, difícil. É esse o jogo do Bananão?
Do O Bananão. Caio falou, pô, jogo em casa, na decisão, me desculpa o palavreado, ele não deu um pênalti, ele é um bananão. Pô, Gustavo, eu não pesquisei isso pra falar a verdade. Eu não sei se foi referente a esse jogo. Será que foi? Acho que foi. Eu vou continuar passando as informações, se você conseguir dar uma Eu pesquisadinha vou lá, eu rápida. vou lá. Ou se não, semente para nossa audiência também, que o Gustavo é desses, né? Enfim. O Grêmio na segunda partida, todo mundo achava que seria muito difícil a vida do Grêmio, porque era um confronto contra uma equipe argentina, fora de casa. 1-0 deixava tudo em aberto, né, entre as equipes. Então tava todo mundo tenso para essa final. Mas o Grêmio surpreendeu todo mundo e conseguiu, né, decidir a partida nos primeiros 45 minutos. O Grêmio abriu 2-0 no primeiro tempo. Fernandinho e Luan marcaram os gols, né? No segundo tempo, o Lanús ainda conseguiu diminuir, né, com José Sandi, mas a virada, enfim, a virada já era impossível, porque com 2 gols na volta, né, 1 gol na ida, a gente já Eita, nós. Roger Flores, Escola Roger Flores, Casa Grande. O Lanús teria que fazer 3 gols no segundo tempo para ganhar essa partida, né? Então, 3 não, 4, porque tinha o gol fora de casa. Mas na final não tem gol fora, eu acho. Na final não tem? Então, beleza, tinha que fazer 3 para ir para prorrogação, penalidades, enfim. Seria. Mas e foi nesse jogo mesmo, viu? O Bananão foi no primeiro Foi jogo. no primeiro jogo? O Grêmio poderia ter feito 2-0. Ah, então. Mas enfim, não fez falta, né? No final das contas, não fez. Até porque fez 2-0 para o Lanús fazer 3 em 45 minutos, ficaria muito difícil. Então, fim do jogo, né? Grêmio tricampeão da Libertadores. O Grêmio que comemorou o título na Argentina, né? Fez muita festa lá, com o Luan sendo o rei da América, né? Uma das principais revelações do futebol brasileiro naquele ano. Depois e ele já tinha se destacado na Olimpíada de 2016, então era uma grande esperança para todo mundo. Mas, enfim, o Grêmio tricampeão da América, muita festa, né? Falando do Luan, o Luan ele foi o principal destaque, sem sombra de dúvida, daquela conquista histórica. Ele está marcado na história do Grêmio por muitos torcedores gremistas, né? Ele ainda é considerado um ídolo. E nessa Libertadores, Gustavo, ele marcou 8 gols. Ele foi o vice-artilheiro da competição. E além de tudo, né, ele foi o melhor jogador da competição. O Luan ele marcou 5 gols na primeira fase e 3 nas fases finais, né? Foram 2 gols na semi contra o Barcelona de Guayaquil e 1 na grande decisão contra o Lanús, né? Pouco decisivo o Luan naquele ano também, né? Marcou gol na semi e na final. Tá Rei da ruim? América. Rei da América. Rei da América e com méritos. Foi com méritos aquele ano, não foi, Gustavo? Sem dúvidas. Agora, como é tradicional, né, Gustavo? Falamos sobre as duas equipes, matamos as saudades aí dos torcedores do Galo, do Grêmio, de quem está acompanhando e gosta de futebol. Falamos sobre as duas campanhas, lembramos de todo o drama que o Atlético Mineiro sofreu até chegar na decisão. E a vida mais fácil do Grêmio. A vida do Grêmio foi mais fácil para chegar no título, né, Gustavo? Cara, foi mais fácil. Aquela Atlético foi fácil. Que o Atlético se complicou, eu acho, né? Eu acho que o Atlético tinha um potencial para deixar fácil também, mas eu acho que o Atlético mesmo se complicou. Exatamente. Acho que foi campanhas parecidas de nível de dificuldade. Eu acho que o Grêmio pegou alguns adversários até mais tranquilos, né? Vamos combinar. Nas oitavas, o Grêmio pegou o Godoy Cruz, time que não tem muita representatividade na América. E o Galo pegou o São Paulo. É uma equipe de tradição, uma equipe que dá trabalho. Tinha vencido o Galo na primeira fase. Enfim, os outros confrontos do Grêmio também eu achei que foi um pouquinho mais tranquilo. Mas enfim, agora o que interessa, a gente vai fazer aquele mano a mano, né, de cada posição, jogador do Atlético de 2013 com o Grêmio de 2017. A gente vai fazer nossa votação aqui, vai falar o porquê que a gente acha que esse ou aquele foi melhor. E no fim a gente vai ver se tem mais jogadores do Grêmio, se tem mais jogadores do Atlético. Eu não sei, não. Eu acho que vai. Só falar por cima, então, assim, é porque a gente sempre faz a comparação jogador a jogador para montar a seleçãozinha, né? Isso. Quer opinar qual time te marcou mais? Qual que você gostava mais de ver jogar? Grêmio, rapidinho, assim. Grêmio ou Atlético Mineiro? O Galo, por conta do Ronaldinho.
Tinha o Ronaldinho naquele time, então, querendo ou não, é um atrativo que, né? Enfim, é o diferencial, não tem como. E ele jogou muito no Galo naquele ano. Eu sou corintiano, todo mundo sabe, e eu conto essa história para todo mundo. Eu fui num jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, eu tava mais ansioso para ver o Ronaldinho jogando do que o próprio Corinthians. O Corinthians ainda ganhou esse jogo, fiquei feliz, e o Ronaldinho jogou muita bola também. O Ronaldinho deu trabalho para a defesa do Corinthians, então, pô, tive a oportunidade de ver o Ronaldinho Gaúcho jogar, então é um momento muito, muito legal para mim, que gosta de futebol, sou apaixonado pelo esporte, então foi bem bacana. Legal, o Caio que conta essa história para todo mundo e eu tô descobrindo junto com vocês, porque para mim ele nunca tinha contado, mas... Já devo ter te contado na ETEC, que o Gustavo não prestava atenção. O Gustavo era nerd, queria ficar estudando e não ouvia o que eu falava. E você, Gustavo, o Grêmio ou o Atlético? Qual te marcou mais? Atlético Mineiro, né? Me marcou mais na dor também. Já tá. Atlético Mineiro. Você nem conseguiu curtir, então, o título do Atlético? Você não assistiu a final torcendo? Curti o caralho, curti. Sequei até o final. Curti. Porque, enfim, para mim, assim, quando não é time de São Paulo, porque quando é time que tá perto, eu não quero que ganhe, eu quero que se lasque. Então, eu também sou assim. Quando é time de fora, assim, até que eu torço, igual o Galo, eu torci também, falei, vai ser legal os caras ganhar a primeira Libertadores deles, tal. Então eu fiquei, enfim, não torci assim de gritar gol, mas enfim, você fica feliz pelo Ronaldinho, enfim, tem o Ronaldinho na equipe. Mas sem mais delongas, Gustavo, vamos começar. Então, ó, goleiro do Atlético... lembrando, eu peguei, o Gustavo também não sabe, eu peguei a escalação da final de 2013, do último jogo em 2013 do Atlético, e da grande final do Grêmio em 2017. Então vai ter alguns nomes até curiosos aqui, Gustavo. Tem um nome aqui que eu não lembrava que tinha disputado o final de Libertadores, mas vamos lá. Mas você lembra que tem desfalque, sei lá? Lembro sim. Na verdade, o único desfalque nessa equipe é no Galo, e foi na lateral direito. O lateral direito era o Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. Verdade. E jogou uma outra figura aí que eu já vou falar para vocês que é. Tá bom. Ó, Gustavo, goleiro do Atlético em 2013 foi o Vitor, e o do Grêmio de 2017 foi o Marcelo Groi. Você vai começar, que eu quero ouvir seu palpite primeiro. Quem que foi melhor? Caralho! Essa foi de fuder, hein? Já começamos. Mano, eu vou de Marcelo Groi. Eu acho que o Vitor foi muito decisivo, a gente já falou aqui. E aí você vai de Vitor, aí fudeu. Eu acho que o Vitor foi decisivo nas penalidades, né? A gente já falou aqui. Mas eu acho que o Marcelo Groi jogou muito no Grêmio, assim. Tem uma defesa plástica dele, acho que foi contra o Barcelona do Equador, que o cara cabeceou a queima-roupa. Monumental aquela defesa. Acho que foi um chute, não foi nenhuma cabeçada. Sei lá. Foi chute. A bola sobrou e o cara chutou. Foi uma puta defesa. Você já matou a charada, eu vou de Vitor. Eu acho que o Vitor, ele... é difícil falar isso porque tem muita gente jogando junto, mas eu acho que 40% do título do Galo foi dele. Porque se não tem aquele pezinho milagroso dele contra o Tijuana, se não tem as defesas de pênalti dele, a gente não teria esse vídeo, não teria o título do Galo. Então eu acho que falando em Libertadores, o Vitor ele foi muito mais decisivo, muito mais importante. O Marcelo Groi, ele tem essa puta defesa aí que é marcante, todo mundo lembra dessa defesa contra o Barcelona, mas enfim, o Grêmio... Não foi decisivo. Não, sim, a defesa eu usei como exemplo, não que necessariamente foi decisivo, assim. Só que o Marcelo... Pode falar. Durante uns 2 anos, 3 anos pelo Grêmio, ele dominou a posição e foi um dos melhores goleiros do Brasil, assim. O Vitor, assim, ele foi muito bom, né? Ele marcou história, mas acho que muito mais por essas decisões. Mas, claro, se a gente colocar por Libertadores, por tamanho de contribuição no título, é Vitor. Então, aí vai ficar a nosso critério agora aqui, quem que a gente coloca, mas... Não, deixa cada um com um aqui, eu deixei um negritinho no Vitor aqui, na minha listinha aqui, e a gente vai falando os outros. Não. Vamos pôr o Vitor por decisão, porque depois eu vou me fuder para editar, para pôr 2 fotos um do lado do outro. Então vamos pôr o Vitor.
Não, mas tá bom. Todo mundo sabe que você também prefere o Por Marcelo critério Groi. de preguiça. Não tem problema, mas o Marcelo Groi também é um grande goleiro, enfim. Foi sondado pelo São Paulo nos últimos meses aí, mas tá ganhando muita grana lá nas Arábias, né, Gustavo? Não vai querer voltar para cá. São Paulo sondou o Cristiano Ronaldo também. Também tá bom, né? Se a gente fosse mesclar um time desse aí, Vitor ou Marcelo Groi, é aquilo, né? Joga a camisa, quem pegar, pegou. Agora essa lateral direita tá bem interessante, né? Como eu disse, o Marcos Rocha ele era o jogador titular e ele estava suspenso para a grande decisão do Galo. Foi o reserva direto dele para essa disputa, para a disputa da grande final, que foi o Michel Macedo. Michel Macedo, ex-lateral do Corinthians, que não deixou saudade no Corinthians, ou Michel Melancia, como vocês preferirem. E na lateral direita do Grêmio, Edilson, né, que jogou no Corinthians também. Enfim, os dois laterais já jogaram no Corinthians, mas agora eu vou começar. Eu acho que não tem nem muito o que falar. Eu acho que vamos ver se o Gustavo vai discordar de mim, mas o Edilson foi muito mais jogador do que o Michel Macedo. Foi muito mais importante até na Libertadores do que o Michel Macedo. Michel Macedo era reserva, né? Não era um jogador principal, importante para o Atlético, que teve grande relevância na conquista do título. Acabou acontecendo de ter que jogar essa final. Mas o Edilson foi um jogador que foi muito mais importante, é um jogador que era de grupo para o Grêmio também, muito importante para a equipe, e era um cara ali que era bom, né, Gustavo? Quando o pau fechava ali, dava alguma treta, ele era uma presença importante ali no Grêmio, além de ser um bom jogador, né? Ele viveu uma boa fase no Grêmio em 2017. Você concorda comigo ou vai de Michel Macedo? Não, concordo, sim, concordo. Acho que até se tivesse o Marcos Rocha aí, eu não sei. Se a gente quisesse ser justo, colocar não sei. Eu acho que eu ia de Marcos Rocha. Edilson me chama cedo, Edilson. Vamos seguir o roteiro da parada aqui. Me chama cedo, pelo amor de Deus, né? Mas vamos deixar essa aspas aí. Caso tivesse o Marcos Rocha na grande decisão, seria o Marcos Rocha. Eu também acho o Marcos Rocha melhor jogador. Marcos Rocha tá, com todo respeito ao Marcos Rocha, tá coroa hoje em dia, ainda tá jogando muito no Palmeiras, é peça essencial nesse super Palmeiras, né, que vem jogando nos últimos anos, então é um baita jogador. Jogadores ruins que de vez em quando parecem bons, né? Marcos Rocha, Reinaldo. Verdade. Fábio Santos. Sempre nas laterais. Primeiro zagueiro ali das equipes, Gustavo. O zagueiro do Galo era o Leonardo Silva e o do Grêmio era o Pedro Jeromel. Agora você começa. Jeromel. Sem muito argumento? Seco. Não, vou argumentar. Acho que o Jeromel estava numa fase excelente. O Jeromel chegou aí para a seleção quando não foi. Era cotado para ir para a seleção, era exigido pelo Brasil inteiro para ir para a seleção, porque a fase que o Jeromel viveu assim foi muito boa. Hoje ele, enfim, acabou caindo com o Grêmio, né? Mas estamos falando de 2017. E em 2017 o Jeromel foi importantíssimo durante toda a campanha da Libertadores, bem como durante os outros anos que ele atuou aí pelo Grêmio. Então, Jeromel acho que foi mais consistente do que o Leonardo Silva. Apesar do Leonardo Silva ter feito gol na final, claro, mas Jeromel. Também vou de Jeromel, Gustavo. Acho um cara muito mais importante, muito mais emblemático, inclusive, para o Grêmio. Ele viveu uma baita de uma fase. Foi um jogador que chegou desacreditado no Grêmio quando chegou lá da Alemanha, ninguém conhecia, todo mundo, né, achava que o cara, não tem cara de jogador, enfim. Mas deu super certo no Grêmio, foi um baita de um zagueiro. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas eu acho que ele ainda tá no Grêmio, né, Gustavo? Eu não tô acompanhando muito o Grêmio recentemente, tá, né? E é um cara que tem muita moral com a torcida e fez uma... que eu não sei, eu falo com certeza. Fala com certeza que vai. O pessoal acredita, né? Você tem que falar com convicção. Então, é isso. Para mim também o Jeromel foi melhor zagueiro do que o Leonardo Silva. Inclusive, você deu um grande exemplo que a gente usou em outros vídeos. O Jeromel jogou Copa, né, Gustavo? Copa de 2018. O Jeromel estava lá no elenco. Não atuou, mas fazia parte lá da equipe do Tite. Então, Pedro Jeromel aí ganhou essa disputa. É sério? Eu não lembrava. É verdade.
Eu vou falar esses dois aqui, agora é foda. Eu falei com certeza e com convicção, mas aí quando a pessoa fala, é? Aí fudeu. Fudeu, agora eu não sei, tipo, sumiu a informação da minha cabeça. Então depois eu vou dar uma pesquisada para Jogou, ver se eu jogou, tô jogou, certo. jogou, jogou, jogou. Já deu Google aí? Já deu. Eu falei que só tinha uma mudança no Atlético Mineiro, Gustavo. Agora aqui chegando na quarta zaga das equipes, teve outra mudança. O jogador titular do Grêmio era o Kahneman, a dupla de zaga com o Jeromel. Porém, ele não estava na decisão. Quem estava era o zagueiro Matheus Bressan. Então, o zagueiro do Galo era o Hever e o do Grêmio era o Matheus Bressan. Começa com você, Gustavo, agora. Hever. Porra. O Hever jogou muito no Atlético Mineiro, né, Caio? Acho que foi o auge dele, foi no Atlético Mineiro, né? Que o Hever jogou bem no Grêmio também, se eu não me engano, né? O Hever passou pelo Grêmio. Acho que foi pelo Grêmio. No Grêmio eu não lembro. Lembro no Flamengo. No Mas não foi Flamengo, muito bem, mas no não. Flamengo ele não foi muito bem, acho que o Hever passou pelo Grêmio e depois foi pro Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro ele viveu o seu auge, acho que foi mais consistente, né, Caio? É um jogador que, se eu não me engano, já estava chegando ali a uma certa idade, mas conseguiu fazer uma ótima dupla ali com o Leonardo Silva, né? Uma dupla de zagueiros, dois xerifes. Então, Hever. As duplas titulares eram excelentes. Eu acho que se tivesse os dois titulares ia ser uma parada difícil aí pra gente decidir, porque Leonardo Silva e Hever fizeram uma grande dupla e Jeromel e Kahneman também. Mas como a briga é entre Hever e Bressan, o Hever ganha disparado. O Hever tá jogando até hoje no Galo, Gustavo. Tá fazendo seus golzinhos pelo Galo, mas essa Libertadores de 2013 ele sobrou, jogou muita bola pelo Galo, fez muita diferença para a equipe, assim como o Leonardo Silva. O Leonardo Silva é mais lembrado pelos gols importantes que ele fez nesse período, mas o Hever também era brabo, era um baita de um jogador. Agora, eu falei para você ir primeiro nessa, agora quem vai pegar para mim, porque a lateral esquerda, né? A lateral esquerda do Galo tinha o Júnior César em 2013 e a do Grêmio tinha o Bruno Cortes. Cortes que é amado pela torcida do Botafogo, pela torcida do Grêmio, odiada pela do São Paulo, né, Gustavo? Ganhou título aqui, pô. Ganhou o quê? A Sula? Tá de brincadeira? Ah, mas ele jogava? Ele era Mas o relevante? quê? Olha, que Não lembro. desmerecendo a Copa Sul-Americana. Ele era titular. Era titular? Não, não lembro. Que 2012 eu tava focado em outros campeonatos, desculpa. Né? É verdade. Mas enfim, eu vou de Júnior César, Gustavo. Eu acho que o Júnior César era mais jogador que o Cortez. Eu acho que ele oscilou muito menos do que o Cortez. O Cortez, durante toda a sua carreira, ele tem picos de audiência, mas de repente ele cai muito. Em todas as equipes que ele passou, aconteceu isso. Você sabe melhor do que eu disso. Então, e o Júnior César, ele foi muito regular, muito importante para o Galo, principalmente todo esse setor defensivo do Galo foi muito importante, né, durante a Esse que foi Libertadores. para a seleção, já que é um dos nossos critérios aqui, achei importante falar que eu cortei isso foi para a seleção. Ah, mas ele foi naquele jogo que só ia jogador do Brasil, né? Aí também, se você for ver, o Rodriguinho foi também. E aí? Camilo. Opera. É. Segue. Enfim, e eu acho que essa defesa, a parte defensiva do Galo, ela tinha muita importância, porque o time do Galo, do meio para frente, eram os caras que atacavam e não voltava de jeito nenhum, que era Ronaldinho, o Jô, o Tardelli, enfim. Então eu acho que foi, Gustavo? É que o Cortez é uma figura. Eu lembrei também o Cortez que casou no Habibs, já era jogador profissional com dinheiro. Fiz questão de casar lá no Habibs. O cara mantém a humildade, né? Isso aí é um ponto positivo para ele também. E eu vou de Júnior César, Gustavo. Acho que taticamente ele foi muito mais importante até do que o próprio Cortez. Você vai comigo, você discorda? Vou com você. O cara que casa no Habibs não pode ser. Tô brincando. Eu vou de Júnior César também. Acho que o Júnior César foi muito melhor. O Júnior César que também jogou no Tricolor Paulista, né, Caio? Não lembro em que ano, mais ou menos. Eu lembro que eu joguei com ele no PlayStation 2, ele tava no São Paulo, então é isso. Essa é a minha lembrança. Muitas coisas a gente sabe de videogame.
E acho que Júnior César foi melhor do que o Cortez. Acho um baita preconceito com quem frequenta o Habib's da sua parte também, mas enfim, né? E ó, não fale mal do Habib's porque a gente não sabe o dia de amanhã, hein, Gustavo? Pode pintar um patrocínio e a gente pode perder por essa sua frase, mas enfim. Já pensou? Não, mas eu e o Gustavo gosta muito do Habib's. A gente só não casaria no Habib's, né, Gustavo? Então, seguindo, né? Primeiro volante, né? O primeiro volante do Atlético Mineiro era o Pierre e o primeiro volante do Grêmio era o Jailson. Will Smith. O Will Smith, Eu ia falar do Palmeiras, mas pronto, você facilitou. Jailson Smith. Quem que foi o melhor, Gustavo? Agora é você que começa. Pierre, jogador de raça, jogador de explosão, jogador guerreiro, que jogou no Tricolor. Não. No Tricolor, calma, Tricolor Carioca. Calma. Calma. Eu nem sei se ele jogou, mas você tá falando. Pierre, melhor que Jailson. Eu confundi com o Richardson. Sem sobrar de dúvidas para mim também. O Jailson é um bom jogador, mas o Pierre, nossa. Pierre é o volante que eu gosto. Eu acho que toda equipe tem que ter um volante igual o Pierre. O Pitbull ali, marcador ali, que protege a defesa ali. Então eu acho que o Pierre é essencial em qualquer equipe até hoje. Hoje tem os Nutelinha que falam, ai, futebol moderno. Ai, não, que futebol moderno, todo mundo tem que saber jogar. Não, tem que ter esses broncão aí para capotar meio campista ali, chegar firme. Então eu acho que é muito importante. E o Pierre foi essencial aí nesse time. Então para mim o Pierre é melhor. Agora o segundo volante, Gustavo, eu também acho que essa aqui não vai ter muita dificuldade não. Josué pelo Atlético Mineiro e Ramiro pelo Grêmio. Lembrando que o Ramiro também foi muito importante para o Grêmio, mas o primeiro sou eu dessa vez, né? Eu vou de Josué. Até porque o Josué já esteve participando de um vídeo aqui, né? O Josué estava na conquista do São Paulo em 2005 e 8 anos depois ele manteve o bom nível, foi muito importante para o Atlético Mineiro. Olha, Gustavo, eu acho que que ficou muito emblemático a dupla Mineiro e Josué em 2005. Mas eu acho que o Josué ele teve uma importância, se não igual, até maior pelo Atlético do que pelo próprio São Paulo no ano de 2005. Acho que a experiência também. Também, mas experiência, tipo, além da parte técnica, ele, enfim, era um jogador que viveu todos esses momentos complicados, assim, de Libertadores, ele sabia o caminho, né? Então, acho que ele ajudou muito a rapaziada. Então, acho que o Josué é um melhor jogador do que o próprio Ramiro. Vai comigo, Gustavo, também? Vou contigo. Vou de Josué, acho que nem tem muito o que discutir, né? Acho que o Josué foi o melhor, né? Foi importante, como você já citou, não só tecnicamente, mas mentalmente, psicologicamente no time. Acho que o Josué foi uma peça fundamental para o Atlético Mineiro. O Maicon entrava ali como um 12º jogador, né, no Grêmio. Não sei se ele jogou algumas partidas como titular, mas acredito que sim. Ainda assim, Josué seria melhor. Só citei aqui para a gente lembrar do Maicon. Perfeito. Agora na meiuca, ali naquela organização das jogadas, o R10, né, tava no Atlético Mineiro em 2013, e um meio-campista que obviamente não tem características parecidas ali com o Ronaldinho Gaúcho, mas fez muito bem o papel ali de meio-campista ali, sabia organizar muito bem as jogadas no Grêmio. O Arthur, Gustavo, quem que foi melhor, né, em cada Libertadores? Lembrando que a gente tá falando pela Libertadores, né, não pela carreira, que se fosse pela carreira a gente já pulava essa posição. Não, claro que eu vou falar do cara que mudou a história do Barcelona, né, cara, quando foi para lá. Então, meu voto é no Arthur. Brincadeira. Ronaldinho. Pô, me surpreendeu, eu não lembrava que ele tinha ido pro Barça. É comparação, Ronaldinho. Não, Ronaldinho também, vou de Ronaldinho Gaúcho. Ele foi muito importante na Libertadores. Mesmo o Arthur ter sido um dos principais destaques nessa Libertadores, muitos falam até que muitos falam que o Arthur jogou até mais que o Luan, que o Arthur foi o grande jogador do Grêmio na Libertadores,
mas eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, além de ser emblemático, ele jogou muita bola, né? Não era só o nome que estava ali dentro de campo. O Ronaldinho Gaúcho, se ele teve algum lampejo do jogador que foi no Barcelona em 2005, foi nesse período no Atlético, até mais do que no Flamengo, quando ele voltou para o Brasil. Então, o nível mais alto que o Ronaldinho conseguiu atuar no Brasil depois que ele voltou da Europa foi no Galo. Então, eu acho que o Ronaldinho jogando meia carga dele, eu acho que ele supera a maioria de qualquer jogador que está jogando hoje em dia ou que estaria jogando na época. Então, Ronaldinho, sem sombra de dúvidas. Vamos aqui pro. Vou falar do centroavante primeiro, tá, Gustavo? Minha lista tá um pouquinho aqui desorganizada. O centroavante do Galo era o Jô na temporada de 2013, que jogou a final, e o do Grêmio era o Lucas Barrios. Agora é contigo. É contigo ou é comigo? Pode ser comigo. Eu já falei aqui que o Jô, para mim, foi o melhor jogador do Galo na competição. Meu voto é no Jô, pô. O Jô sobrou. O Jô em 2013 fazia mágica. Jô. Perfeito também. O Jô, para mim, viveu um grande momento no Atlético Mineiro também. Foi o artilheiro da Libertadores, então já o cara é centroavante, foi artilheiro, eu acho que, enfim, já é um ponto aí, já dão vários pontos à frente do que o próprio Lucas Barrios. Então, para mim também, Jô, melhor entre Jô e Lucas Barrios, eu acho que o Jô tá bem à frente, não só na temporada, mas como em carreira de um modo geral. Agora, vamos de Diego Tardelli, de 2013, contra o Luan, do Grêmio de 2017, Gustavo. Quem que foi melhor? Diego Tardelli contra o Luan? Isso. Luan. É que eu gosto do Tardelli, mas Luan. É difícil, é o Luan né? do Grêmio, né? né? Que o Diego Tardelli do Corinthians desse ano. Não, cheguei no menino maluquinho. Tá, não. Luan foi rei da América, né, cara? A gente já falou aqui todos os feitos do Luan, assim como o Jô, né? Acho que uma comparação que ia ficar para ali é que são posições diferentes, mas seria Jô e Luan. Aí a gente ia quebrar a cabeça aqui. Mas Luan e Jô tem que estar aí nessa escalação. Luan. Perfeito, eu também vou de Luan. Mesmo o Diego Tardelli sendo um baita jogador, em carreira o Diego Tardelli foi muito maior do que o próprio Luan. Mas, né, vendo a Libertadores, falando sobre as Libertadores, né, de cada um, o Luan foi peça fundamental na equipe do Grêmio, então fica até um pouquinho desleal essa briga. Foi o que você disse, né? Rei da América. Se foi bem escolhido que os ou cara não. Colocou o nome do grupo esses dias de Rei da América e colocou uma foto do Luan. Muito bom. Enfim, né? Quem imaginava que o Luan ia tão mal, né? Depois desse ano de 2017, parece que perdeu o foco totalmente. Enfim, ninguém sabe o que aconteceu com o Luan. Muito triste, porque era um grande jogador, podia estar na Europa aí desfilando o seu futebol, que a gente sabe que tem potencial, mas, enfim, foi para outro rumo. Mas em 2017 não teve para ninguém. O Luan foi o melhor jogador do Grêmio, melhor jogador da competição. Então, contra o Tardelli, acaba ficando uma briga desleal. E a última posição aqui, Gustavo, penúltima, né, aliás, Bernard pelo Atlético Mineiro de 2013 e Fernandinho pelo Grêmio. Fernandinho ex-São Paulo também. Vários jogadores ex-São Paulo, hein, Gustavo, né, nessas equipes. Não ficou dessa forma, craques. O Fernandinho foi formado no Barueri. O Fernandinho, que segundo meu pai, a perna direita não serve nem pra subir no ônibus, né? Que o cara ficou carinha, puxava pra direita e chutava de esquerda. Incrível. Bernard. Você falou, né, cara? Você falou que o Bernard foi um dos melhores jogadores. Até colocou ele, se não me engano, como o mais importante, não lembro agora. Se foi isso, eu discordo, mas enfim, a comparação é Bernard e Fernandinho. Acho que o Bernard foi importantíssimo aí pro Atlético Mineiro, né, Caio? Era o alegria nas pernas. Eu ia falar isso agora, eu lembrei agora, eu ia falar. Puta, você roubou bom, minha frase. Que folclore. Esse vídeo aqui é um folclore do futebol. Bernard, meu voto é no Alegria nas Pernas. Alegria nas Pernas, batizado pelo Felipão.
Eu falei que foi o Bernardo, mas você fez eu mudar de ideia. Geralmente eu te convenço a mudar de ideia, mas dessa vez aí você falou do Jô, aí eu fiquei pensando no Jô, no Vitor. Então o Bernardo já saiu dessa minha lista. Mas o Bernardo foi muito importante, se destacou bastante no Atlético Mineiro, fazia uma fumaça desgraçada ali pelos lados de campo ali da equipe do Atlético. Então o Bernardo ali foi um grande destaque. Tanto que depois foi para a Copa do Mundo, né? Se destacar contra os alemães. E então o Bernard para mim foi melhor. O Bernard até hoje está na Europa, né? Se destaca em equipes da terceira, da quarta prateleira lá da Europa. Mas é um bom jogador. O Fernandinho não teve tanta regularidade assim na carreira. Enfim, não era nem unanimidade no próprio Grêmio, né? Quem dirá no futebol em geral. Então, eu vou de Bernard. Desculpa. Pode falar. Concluí já. Tá bom. Não, é que o Fernandinho é aquele jogador de composição de elenco, né, cara? Que é um jogador para você ter pro Brasileirão. Tipo, ele é um jogador muito interessante, né? Não à toa passou aí por diferentes times aí no futebol brasileiro, né? E acho que ele, né, tinha, é como você falou, não teve uma grande consistência, né? Era aquele jogador para compor o elenco, quando precisava ele entrava lá, fazia os golzinhos dele e tava ali. No Grêmio ele conseguiu a felicidade de ser campeão da Libertadores, mas ele nunca foi um grande protagonista. E fez gol na final ainda, hein? Quem diria? Exatamente. Então, pô, tá com o nome na história também do Grêmio. E por último, Gustavo, tem vídeo que a gente fala do treinador, tem vídeo que a gente não fala. Esse eu vou falar que eu acho interessante. Cuca ou Renato Gaúcho? Cuca. Eu também vou de Cuca, por incrível que pareça. Fiquei pensando aqui, mas o Cuca é muito mais regular, né, Gustavo? Eu acho que treinador é difícil a gente falar o momento da Libertadores, mas aí a gente acaba englobando. Eu, pelo menos, eu não consigo englobar só uma competição. Você acaba falando sobre a carreira inteira. E Sim. o Cuca foi muito mais regular. Se a gente for analisar. Não, e abraçou mais desafios também, né? Sim, e todo lugar que o Cuca vai, ele é meio maluco, assim, sai do nada da equipe. Sim. Não, mas ele é tipo assim, ficou um ano, ganhei um título, tá bom, vou embora, vou pra outro. Ele é tipo assim, aí vou ele fala que vai descansar. curtir a família, aí ele vai descansar, dá 2 meses ele tá num time novo. É isso. Só que o Renato Gaúcho, ele se destacou só no Grêmio. Ele não teve destaque em outras equipes. Até acho que foi injusta a demissão dele no Flamengo. Se dessem mais tempo, poderia dar certo. Acho que tinha tudo para dar certo. Acho que foram injustos com ele, porque Palmeiras ou Flamengo ali, quem ganhasse aquela Libertadores, eu acho que seria justo. E, enfim, acabaram demitindo ele. Eu acho que se dessem mais tempo para ele, o Flamengo poderia até estar numa situação melhor hoje, é minha opinião. Mas eu acho que o Renato Gaúcho ainda tem muito a que se provar. Eu acho que o Cuca ele já demonstrou em várias equipes. Ele chegou numa final de Libertadores com o Santos, com uma equipe bem mais ou menos do Santos. Ele conseguiu o feito de chegar na final da Libertadores. Ele pegou um São Paulo também recentemente que estava meio mais para lá do que para cá e ele conseguiu deixar a equipe organizadinha. Ganhou a Libertadores no Galo, ganhou o Brasileiro no Palmeiras. Então, toda equipe que ele passa, ele deixa algum ponto positivo, uma marca positiva. Então, nossa, que argumento, hein, que eu dei agora. Quer o Cuca no Corinthians, cara? Agora não, mas eu aceitaria, tranquilo. Tá bom. No meio do ano passado, eu tava pedindo o Lisca doido pro Silvinho ir embora. Imagina o Cuca. Então o Cuca, porra, eu buscaria no aeroporto, levaria pro CT para conhecer, enfim. Então, pô, Gustavo, dessa vez foi lavada, hein? Das outras vezes que a gente fez isso, dava 6-5, quando pegavam os jogadores, 7-5 quando pegava os reservas. Sabe quanto deu hoje? 3 jogadores do Grêmio. Caramba. E eu vou pôr 4 do Grêmio, porque ficou aquele empate técnico entre Groi e Vitor, tá? Mas você vai querer pôr o Vitor lá na sua escalaçãozinha final. Mas contando com seu voto, o Grêmio teve 4 jogadores e o Galo teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 mais 9. Vai se fuder, Caio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é. Porque, ó... Aí ficou 4 mais 9, é isso? Foi, porque
Eu contei o seu voto no Marcelo Groi. Já era, foi o Vitor. O quê? Que time é esse com 13 em campo, pô? Foi o Vitor. Não, é porque eu coloquei o seu voto no Marcelo Groi. Então, se for pôr o Vitor, fica 9-3, porque tá contando o treinador, fica 12. Sim. Ainda fica 12. Entendeu? Verdade, Agora ficou claro? Foi o Vitor e acabou. Então, pô, 9-3, foi uma goleada. Você acha esse time do Galo bem melhor que o do Grêmio mesmo? Quando eu te perguntei qual time te marcou mais, você falou na lata, o Galo. Então, é isso, né? É verdade, né? Foi mais marcante e engraçado, né? Foi um time que sofreu muito mais para conquistar a Libertadores do que o próprio Grêmio. Só que tem um número de jogadores assim. Mas tem uma influência também, né? Que o Galo no ano de 2013 foi bem no Brasileirão, né? 2013 ou 2012. Acho que foi, nos dois foram, né? Foi. Os 2 anos foi bem no Brasileirão. Então, acho que fica, né? Porque o Brasileirão são 38 rodadas, né, cara? Então, ainda fica essa lembrança também. Não tem jeito, acaba puxando um pouco, né? Fica essa lembrança do Brasileirão para a Copa do Brasil, que o Galo ganhou no mesmo ano, no ano seguinte. Fica, marca no ano seguinte. Mas marca, fica, não tem jeito. Então, nessa nossa vamos falar um TBT, né? Não é nem dia de TBT que vai sair esse vídeo, mas é o TBT aí das equipes que conquistaram Libertadores, né? Que foi o Galo em 2013 e o Grêmio em 2017. Na nossa opinião, obviamente, né? A gente não é dono da verdade, você pode discordar da gente, mas na nossa opinião, o Atlético Mineiro tinha um time bem melhor do que o Grêmio. Eu vou falar bem melhor porque deu uma diferença aqui absurda. E a gente ainda não colocou o Marcos Rocha, hein? Se tivesse colocado. Exatamente. Se tivesse colocado, ia ser pior ainda. Você falou da Libertadores do Brasileiro do Atlético, eu fiquei curioso aqui, Gustavo. Puta, pior que o Google não tá me mostrando o ano de 2013. Não, é porque uma temporada do Atlético liderou, e aí teve aquela brincadeira. Cavalo paraguaio, que o Atlético perdeu. Enfim. Mas enfim, no final das contas, com certeza foi mais importante pro Galo ganhar a Libertadores, né? Um título bem mais emblemático. E na sua opinião, o que você mudaria nas nossas escalações aqui de Atlético Mineiro e Grêmio? Tá bem escalado? Gostou de lembrar, né? A gente passou várias informações, falamos dos jogos, das equipes. O Galo foi a equipe que mais sofreu nos últimos anos para conquistar a Libertadores. A campanha do Grêmio foi a que enfrentou adversários menos complicados. O que você acha? Comente aqui, tá bom? Compartilhe nosso conteúdo, dá aquele likezinho maroto, sinetinha também, se inscreva no canal, a gente está precisando de inscritos também, ajuda bastante a gente. É isso aí, Gustavo, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Valeu, até a próxima. Grande abraço, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto.